Canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas para quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, tem muitas notícias importantes para trazer para vocês, então deixa o seu like aí no começo do vídeo, que é importante para esse vídeo chegar para mais vascaínos e, claro, deixar toda a nossa imensa torcida bem informada. Beleza? Bom, vamos começar falando aí do Sub-20. O Vasco, nesse momento, o jogo começou às 10 horas da manhã, joga pela estreia do Campeonato Carioca, partida válida pela Taça Guanabara, contra o Boa Vista. Tá para vocês na tela a escalação até o presente momento, enquanto eu estava gravando aqui. O Vasco já estava ganhando a partida por 1-0. A partida fica salva lá na Vasco TV, então você que perdeu, assiste, é bom para você conhecer os novos talentos do Vasco, quais jogadores podem ser utilizados no time de cima e até mesmo vocês fazerem uma grita e falar, ó, esse jogador aqui é bom, hein? Esse cara aqui dava para ajudar no time de cima, caso o time esteja precisando de alguns reforços. Dá uma informação para vocês aqui, vocês olharam a escalação aí, Vinícius e Riquelme jogaram pelo time Sub-20. Primeiro, é sinal de que o Vinícius já está recuperado, caso o Marcelo Cabo queira utilizá-lo contra o Botafogo, já pode. E uma segunda informação aqui, o Vasco, através da sua assessoria, comunicou que Riquelme e Vinícius não foram reintegrados ao time Sub-20. A decisão que o Vasco vem tomando é a seguinte: como o Vasco tem alguns jogadores que estão no time profissional e ainda tem idade de jogadores sub-20, esses jogadores, para terem minutagem, para terem rodagem, automaticamente, vez ou outra, eles vão descer ao time sub-20 para que eles possam jogar. O Vinícius vem de uma inatividade muito longa, já que ele teve a fratura no nariz. Ele dificilmente deve ser utilizado no time profissional nos próximos dias. Então, já para dar uma rodagem, o Vasco colocou ele para jogar nessa partida de estreia do time de juniores. Mas ele não desceu em definitivo para o time sub-20. Após a partida, ele sobe aos profissionais, o que não quer dizer que ele não possa ser utilizado mais partidas do time sub-20, beleza? O mesmo vale para o Riquelme. O Riquelme vem jogando muito pouco, o Zeca tá jogando muita bola, é fominha, não gosta de ser poupado, então o Riquelme vem sendo relacionado, mas vem jogando pouco. Para ganhar rodagem, ele foi para esse jogo também do time sub-20. E aí, o que vocês acharam dessa atitude? Eu acho bacana. Recentemente o Figueiredo teve jogando no time de baixo também. Acho legal. É melhor do que ficar no banco e não jogar. O caso do Figueiredo é até um pouco diferente do Vinícius e do Riquelme, já que o Figueiredo vem entrando com uma certa frequência. Mas mesmo assim, recentemente, ele desceu para jogar no time sub-20. Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora de Thales Magno. O jogador foi vendido ontem para o New York City, time esse da Major League Soccer que pertence ao Grupo City, que é dono do Manchester City e também do Girona, da Espanha. E a parada é a seguinte: o Vasco não fala de forma oficial ainda da venda do jogador, mas já está tudo concretizado. Tanto é que alguns entes políticos do Vasco já se pronunciaram sobre a venda do Thales Magno. O ex-presidente Alexandre Campelo foi procurado pelo companheiro Fábio Torres, do Papo na Colina, e ele perguntou se de fato chegou aquela proposta do Krasnodar da Rússia. Vocês lembram que ano passado surgiu essa informação de que era uma proposta de 15 milhões de euros, até superior a essa que o Vasco acabou vendendo o Thales Magno agora. O Campelo respondeu ao Fábio Torres de que o Thales não queria ir para a Rússia e não queria jogar no Krasnodar, então a proposta nem chegou. Eles tinham interesse sim de apresentar esses valores, mas como não era de interesse do jogador, a proposta não veio. E pela proposta que foi recebida agora, o Campelo foi perguntado se venderia o Thales nessa temporada por esses valores que foi apresentado agora para a atual gestão. Diz que sim, venderia o Thales Magno. E agora eu vou trazer para vocês um depoimento do Júlio Brandt sobre a venda do Thales Magno. Sem dúvida, o negócio ajuda a organizar as contas do clube, mesmo que não chegue ao total anunciado, e dá maturidade e vivência internacional ao atleta. Como é um jogador de forte potencial, ideal mesmo é o Vasco preservar uma participação.
Vamos acompanhar. Bom, galera, vamos atualizar vocês sobre a situação dos funcionários. Bom, informação divulgada hoje pela manhã pelos companheiros do Esporte News Mundo. Em segunda instância, novamente o pedido do Vasco foi negado. Semana passada saiu uma decisão após a intervenção do Ministério Público de que o Vasco foi obrigado a reintegrar os 186 funcionários demitidos sem indenização e sem fazer um acordo coletivo com o sindicato, o Sindiclubes, para poder demitir esses funcionários dentro da lei. Os funcionários não aceitaram o acordo que o Vasco queria propor, pagar, salvo engano, em 3 anos as suas indenizações. Houve essa ação movida na justiça e o Vasco perdeu. O Vasco recorreu em segunda instância e, novamente, a juíza agora do Tribunal Regional do Trabalho mandou o Vasco reintegrar os funcionários. Beleza? O Vasco tem até quarta-feira para reintegrá-los, sob pena de pagar aquelas multas, né, que podem virar até multas milionárias por dia. É R$5.000 por funcionário se o Vasco não atender a 4 itens. Reintegrar os funcionários, pagar a cesta básica, plano de saúde e pagar as verbas indenizatórias. Esses 186 funcionários por dia, se o Vasco descumprir essas 4 obrigações, geraria uma despesa de R$930 mil por item, chegando ao montante de mais de R$3.700.000 por dia, chegando mensalmente uma dívida aí de mais de R$100 milhões. Obviamente o Vasco não vai dar esse mole, acredito eu, né? E vai reintegrar os funcionários. Tá saindo a venda do Thales Magno aí, não sei para quando esse dinheiro vai entrar. Já que o Vasco quer tanto demitir os funcionários porque não tem condição de manter uma folha salarial tão alta, pega já o dinheiro da venda do Thales, chama os funcionários, indeniza todo mundo, pronto, desliga eles, mantém a folha mais baixa, tudo certo, mas não deixa de indenizar os funcionários. A oportunidade está aí. Se não indenizar os funcionários agora para mandar eles embora novamente, aí já é sacanagem, porque agora com a venda do Thales vai ter o dinheiro na mão para fazer isso. Aí você resolve os dois problemas, indeniza os funcionários e também consegue reduzir a folha. Tá aí a solução, vai vir o dinheiro da venda do Thales Magno. Qualquer novidade sobre, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho da situação dos jogadores afastados. O Henrique está fechado já com o Lyon, falta apenas os exames médicos e o anúncio de forma oficial. Ele deve chegar com um contrato de 3 ou 4 temporadas, mas o Vasco ainda tem mais 4 jogadores que estão treinando em separado, obviamente continuam recebendo do Vasco, entre aspas, vou explicar a situação aqui, mas o Vasco ainda não conseguiu se desfazer. Primeiro, zagueiro Wesley, de 32 anos. O zagueiro tem contrato até dezembro de 2022, ou seja, pelo menos mais 1 ano e meio de contrato. Teve algumas sondagens, mas nenhuma sondagem que tenha o agradado. O Vasco tenta uma rescisão amigável, mas até agora sem sucesso. Ele continua treinando em separado, em horário alternativo do grupo principal, e o Vasco tem que pagar os seus salários. Marco Júnior, antes de 26 anos, tem contrato com o Vasco até o final da temporada. Mesma situação, teve algumas sondagens, mas nenhuma que agradou o jogador, continua treinando em separado. Lucas Santos, um meia de 22 anos que surgiu como uma grande promessa na base do Vasco, mas nunca conseguiu desempenhar no time profissional daquilo que se esperava dele. Também tem contrato com o Vasco, salvo engano, até 2022 e até agora nenhuma proposta que agradou o jogador. O Vasco até ofereceu ele para algumas equipes, quase ninguém se interessou. E o Vila Nova, que foi uma das equipes que teve interesse, não queria pagar o salário dele de forma integral. Então o negócio não rolou. E temos também a situação do Neto Borges. Esse aí tem contrato com o Vasco até o final do mês de julho. O jogador, inclusive, foi à justiça tentar a rescisão do seu contrato. Foi negado. A gente tenta um retorno dele para a Europa. Está brigando na justiça. Pediu até uma indenização por danos morais ao Vasco por se encontrar nessa situação. Para finalizar, todos esses jogadores, incluindo o Henrique, desde que foram afastados, não receberam os seus salários. Os jogadores e os funcionários do Vasco estão praticamente com salários em dia, mas esses atletas que estão treinando em separado não recebem os seus salários desde o mês de dezembro. Isso aí eu acho que é uma tremenda de uma sacanagem. Os jogadores não interessam mais o Vasco, não estão sendo utilizados, beleza, mas o Vasco tem contrato. Além dos caras estarem treinando em separado, os jogadores não estão recebendo. Lembrando que daqui a pouco esses caras vão para a justiça. Isso vira uma dívida quilométrica para o Vasco pagar. O Alexandre Pássaro está tentando negociar a saída desses jogadores ou por uma rescisão amigável ou recolocados em outras equipes. Mas, por enquanto, ninguém está se interessando
por esses atletas. O Henrique tá saindo pro Lyon. Espero que o Pássaro consiga negociar ali para que ele libere ali o Vasco do que o Vasco deve a ele, já que ele tem contrato com o Vasco até agosto. E aí para ele ir de forma antecipada ao Lyon, o Vasco consiga costurar esse acordo. Senão, o Vasco vai ficar com uma dívida importante também com esse lateral esquerdo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais às 4h20 da tarde, o Dieguinho tá chegando com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like e se inscreve lá no nosso segundo canal, Futebolaço Júnior. Ontem eu fiz análise do Thales Magno da venda. Fiz também para vocês a transmissão da partida entre Vasco e Botafogo. E logo mais eu vou subir mais um vídeo para vocês lá. Então corre lá que tem bastante coisa bacana chegando no nosso segundo canal. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, digo em volta a voz. Tamo junto, valeu, fui.